Hello, clubinho mais amado desse Brasil! Bora falar de um assunto extremamente importante, relevante, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, acaba esquecendo e acaba também se confundindo. Fome e saciedade, tá? Para a gente entender fome e saciedade, primeiro a gente vai entender os conceitos de fome fisiológica e fome emocional. Sim, as duas existem, as duas são reais, porém a gente lida de forma diferente com cada uma das duas. E a gente precisa entender como é cada uma para que a gente consiga identificar quando é o momento de adiar ou atender essa fome e quando é o momento de ignorar, da gente se ocupar de outro tipo de assunto, da gente cuidar dos nossos sentimentos de uma forma diferente e não direcionando eles para a comida. Então vamos lá. Fome fisiológica, ela não acontece de imediato. Ela vem num período bem longo, depois que a gente já fez uma refeição, cerca de 3 a 4 horas. Ela começa sutil e ela tem sinais físicos. Então você vai sentir o seu estômago roncar. Se você começa a adiar, porque sim, a fome fisiológica ela é adiável. Então suponhamos, a gente está aqui tendo uma reunião, tendo uma consulta e um de nós está com fome. A gente simplesmente toma uma água e consegue esperar até o momento mais oportuno para fazer uma refeição, tá? Outro ponto extremamente importante é que a fome fisiológica ela não é seletiva. Então, quando ela bate, se você está em dúvida, você já pega essa chave. Faz uma pergunta: eu comeria um ovo agora? Se a resposta for não, tô com fome de bis, tô com fome de sorvete, você não tá com fome. Fome fisiológica ela não é seletiva. Então eu tava te dizendo, ela aparece depois de um tempo que você já fez aquela refeição. E ela chega aos poucos. Então é uma fome que vai roncar o estômago a partir do momento que você adiou. Se você começa a adiar muito, você vai sentir salivação, você vai sentir uma queda de energia, você vai sentir uma dorzinha de cabeça, vai sentir um leve declínio no teu raciocínio, caso você tenha adiado muito. E aí tem esse ponto central que ela não é seletiva. Perfeito? Pegamos esse conceito? Vamos para o segundo. Quando a gente está falando de fome hedônica, a gente está falando da fome emocional. A fome emocional é vontade de comer. Então ela é abrupta, é aquela fome que vem do nada. Você acabou de almoçar, mas a sensação é, se eu não comer o chocolate agora, eu vou desviver alguém. A sensação é essa. E a fome emocional, ela é completamente seletiva. Sabe aquela fome que a gente chama de fome de doce? Fome de sobremesa, fome de alguma coisa muito específica? Não é fome, é vontade de comer. E ela sempre vem perto de uma refeição. Algumas das diferenças que você vai observar, ela não ronca o estômago. Você não sente dor de cabeça, você não consegue adiar, porque você ainda não sabe lidar, mas você vai aprender a adiar, você vai aprender a lidar com essa fome emocional, tá? E ela sempre é específica. Então, quando ela bate, se você se pergunta, comer um ovo, a resposta é sempre não. Dito isso, você vai começar a observar se a tua fome ela é emocional ou se a sua fome é fisiológica. A gente precisa compreender os conceitos de fome para a gente compreender os conceitos de saciedade. Via de regra, a nossa saciedade precisa estar muito refinada. A menos que você seja um atleta que precisa ganhar uma quantidade de peso muito grande, você nunca, em hipótese alguma, vai empurrar comida para dentro. Empurrar comida para dentro não é saudável para os nossos centros de fome, nem para a nossa fome fisiológica, que vai passar a ficar descontrolada, porque você está ensinando o teu corpo a comer além da saciedade, logo ele para de interpretar esses sinais de fome, quanto para a fome emocional, porque a partir do momento que você não respeita os seus sinais de saciedade, o seu corpo não entende a hora de mandar sinal real de fome e sinal real de saciedade. E a gente precisa ter rotina. Porém, ter rotina é diferente de viver uma vida militar, a menos que você tenha alguma patologia ou que eu, por alguma razão, tenha te orientado, falado, olha, fulano, ciclano,
come exatamente nessa hora que eu tô te falando, que são raríssimos os casos, e quando eles acontecem e eles são fortemente justificados, você vai esperar ter fome para comer. Não é porque é meio-dia que você tem a obrigação de almoçar. Se você ainda está se sentindo saciado ou saciada ao meio-dia, você pode adiar, certo? E não é porque são 3 da tarde e você está no meio de uma reunião que você vai desviver se você não comer. Gente, lembra de uma coisa que eu acho essa frase muito engraçada, porém ela é muito útil. A fome não precede a morte. A partir do momento que você lembrar disso, a fome não precede, você não vai mais ficar desesperado em atrasar 30, 40 minutos a sua refeição, tá? Então, isso vai trazer regularidade para o seu sistema de saciedade. Outro ponto muitíssimo importante: sentou à mesa com muita fome, coma devagar, mastiga bastante os alimentos, várias e várias vezes. Começa pelos vegetais, para que o teu corpo tenha tempo de interpretar o que você está comendo, para que o seu corpo consiga mandar sinais de saciedade para o seu cérebro e falar: ó, tá na hora de mandar parar de comer, porque eu já estou sendo alimentado. Se você come rápido demais, você vai comer além do que você precisa, vai mascarar o seu sinal de saciedade e vai fazer o seu corpo ficar cheio demais. Isso compromete a tua digestão, o teu consumo calórico, o teu comportamento alimentar. Então, tudo isso que a gente está trabalhando, pessoal, é para a gente ter um comportamento alimentar saudável. A gente só é livre perante a comida quando a gente olha a comida como combustível para estar aqui. Claro que a gente vai ter momentos de prazer, mas a gente não vive dos nossos momentos de prazer, nem com a comida, nem com nada na nossa vida. Então, com a comida não pode ser diferente. A comida não vai deixar de ser uma fonte de prazer para você, mas ela não pode ser o único e você não pode viver em função disso. Combinado?